manhã do programa Ponto de Vista, né? Você que nos ouve e nos acompanha pelas redes sociais, o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Para você aqui de Anápolis, em 87.9, continue ligado. Você ouviu na Rádio Mais, Ponto de Vista. Ouça de segunda a sexta, às 7 da manhã. ZYP 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.mais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, a Ponte Mais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 995 29 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Bom dia, Mais FM, 8h04. Agora, Bom Dia Alegria. Bom dia. Vamos começar bem o seu dia. Com as melhores músicas, informações e animação total na sua manhã. Aqui é bom demais. No ar, Bom Dia Alegria. Letícia Silva. Bom dia! É um prazer enorme estar contigo nesta manhã, trazendo... Olá para você, aqui é Edmar Silva, nós estamos começando mais um programa Edmar Silva, né? Entrou aí a Letícia, nós estamos de volta com o nosso programa, né? Estamos ainda quebrando a cabeça aqui para voltar ao normal, mas é isso, né? Então vamos ajeitando aqui a carruagem, tá certo? Obrigado a você que está comigo nesta segunda-feira, hoje, dia 1º de setembro de 2025. A Rádio Mais FM traz para você as principais informações do dia, os principais destaques de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade, né? E, é claro, também as principais notícias internacionais aqui na 87.9. A gente vai ajeitando aqui a nossa programação. Deixa eu só ver mais um detalhe aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos fora do ar, né? Aqui não é para sair. Deixa eu fechar, assim, sair. Deixa eu ver se a gente consegue voltar aqui. Agora sim, não, ainda não. Muito bem, vamos testando aqui, né? A nossa internet está com problema. Deixa eu ver. Não, mas não está. Do lado de cá não está. Muito bem. Mas é isso. Vamos tocando o barco aqui, né? A gente vai ajeitando a carruagem como vamos andando, né? Bom, a gente começa nosso programa destacando as notícias internacionais. E uma notícia internacional, uma notícia triste, né? Agora pela manhã, aconteceu um terremoto no Afeganistão. Tremor de magnitude 6.0 deixa mais de 800 mortos. Mais de 2.800 ficaram feridos e equipes de resgate buscam vítimas sob os escombros no local, né? E que é um local remoto e de difícil acesso. Os tremores atingiram a província de Kunar, que tem histórico de terremotos e enchentes, né? Então, uma notícia triste, né? Nesse início de manhã, um terremoto de magnitude 6.0 é alto, né? Esse é um nível alto de terremoto, deixa 800 mortos lá no Afeganistão, certo? É isso. Então, notícia internacional neste momento, os destaques aqui nos portais de notícia. Muito bem, deixa eu ver o que temos mais. A trama do golpe, um julgamento inédito na história brasileira. Pela primeira vez,
Um ex-presidente da República senta no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal, acusado de crimes contra a democracia. Jair Bolsonaro, do PL, é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de uma organização criminosa armada que tentou subverter o resultado das urnas, dar um golpe de Estado e se manter no poder, mesmo com a derrota nas eleições de 2022. É o destaque principal da semana, né? Não só de hoje, mas nessa semana começa amanhã o julgamento, né, do chamado núcleo principal, né, do golpe. Então, a partir de amanhã, essa semana toda, nós estaremos acompanhando aí os julgamentos da trama golpista, né? E então o Jair Bolsonaro do PL é apontado pela Procuradoria-Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República é o órgão do Ministério Público, né, que atua no âmbito federal. Então, a Procuradoria fez a representação contra o ex-presidente e, pela primeira vez, um ex-presidente vai, né, ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ao lado dele, né, tem vários outros envolvidos. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui a lista dos demais envolvidos, né? No dia 29, Bolsonaro aparece em uma transmissão ao vivo, ao lado do então ministro da Justiça, Anderson Torres. Então, esses são outros envolvidos, né? O Anderson Torres, o Ramagem, né? Deixa eu ver aqui mais. O ex-candidato à vice-presidência na chapa de Bolsonaro também, né? Então, são oito pessoas nesse julgamento que começa na próxima terça-feira, né? Portanto, amanhã. Certo? Deixa eu ver o que temos aqui. Tem muitas informações aqui sobre esse julgamento. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Trama golpista. Bolsonaro responde por 5 crimes. Penas somadas podem chegar a 43 anos de punição, né? O número corresponde à soma das penas máximas dos 5 crimes pelos quais Bolsonaro e os outros 7 réus são acusados pela PGR. Os outros envolvidos é o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, né? A ABIN é a Agência de Investigação do Governo Federal. O Almir Ganier, ex-comandante da Marinha, foi um comandante militar que ficou ao lado de Bolsonaro, né, disposto a dar o golpe. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. O general Augusto Helena, né, ex-ministro da Justiça, não, ex-ministro do Gabinete Civil, do Gabinete de Segurança, né, do GSI. O Jair Bolsonaro, ex-presidente. O Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, esse que está relatado no processo como colaborador da justiça, né? Então, o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, né, também será julgado nesse processo. O Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e também ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro, né? Esse também está na lista. Bom, os crimes. Quais são os crimes que a Procuradoria-Geral da República atribui a estes 8, né? A esses 8 cidadãos, né? Os crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena para esse crime de mínima de 4 anos e máxima de 8 anos. O segundo crime é a tentativa de golpe de Estado. Pena de 4 a 12 anos. Então, a 4 anos é a mínima e 12 é a máxima. Participação em organização criminosa armada, né? Pena de 3 anos é a mínima e 8 anos a máxima. Pode chegar a 17 anos com as agravantes de uso de arma de fogo, participação de agentes públicos. Dano qualificado, pena de 6 meses a 3 anos, né? E deteriorização do patrimônio tombado. 1 ano
é a mínima e 3 anos a pena máxima, né? Então, caso considerem que deve haver condenação, os ministros avaliarão a possibilidade de somar as penas estabelecidas em cada crime. Na fixação da pena, as circunstâncias individuais de cada réu são avaliadas pelos magistrados e as penas variam conforme o grau de envolvimento de cada um nas ações, né, atribuídas a cada um. Portanto, cada membro, né, cada um desses réus vai responder separadamente pelos crimes que participou, né, ou estão sendo acusados de ter participado, se comprovadas as alegações do Ministério Público, né, eles podem receber até 40 e quantos? Mais de 40 anos, né? A pena máxima pode chegar a 43 anos, né? Então, é um caso inédito no Brasil, né? Um ex-presidente, ex-vice-presidente, ex-candidato a vice, né? E ministros estão sendo acusados da trama golpista e, portanto, o julgamento começa nesta terça-feira. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Progressão de regime, julgamento da trama golpista. Bolsonaro e 7 outros acusados são julgados no STF por crimes contra a democracia. Que é uma relação dos crimes e também dos envolvidos. Né? A ordem do julgamento. Quem vai fazer o julgamento? É o Alexandre Moraes, é o relator do processo, o Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Né? O Supremo Tribunal Federal ele é dividido em 2 turmas. Né? Ele tem 11 ministros e são 2 turmas de 5 mais o presidente do Supremo. Né? Então, esse processo ele vai ser julgado na primeira turma. E na primeira turma participam o Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Né? Para você que está me ouvindo entender, é o seguinte, o Ministério Público ele apresenta a denúncia, né? A turma, no caso, recebe, o presidente recebe e é nomeado um relator. O relator é que vai juntar as provas, vai juntar a documentação, né? E aí ele vai fazer um relatório aceitando ou não a denúncia, né? Então, no caso, o Alexandre de Moraes é o relator do processo. Ou seja, ele não julga sozinho, né? Ele julga na companhia dos demais membros da turma. Né? Ele dá o parecer, né, do relatório dele, né? Diz se é atribuída o crime, né? Se o crime ocorreu ou não, e os demais vão votar ou seguindo o relator, né, ou divergindo do relator. Então, funciona assim, né? Não é a decisão do... Porque às vezes a gente vê o noticiário e vê os comentários nas redes, fica parecendo que o Alexandre de Moraes é o único responsável, né? Na verdade, ele é o relator do processo, mas a votação e a decisão ela leva em conta cada um dos membros da turma, né? No caso dessa primeira turma. Quem são os demais membros? É o Flávio Dino, o Luiz Fux, o Cristiano Zanin, né? E a Carmen Lúcia são os membros dessa turma. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Os episódios que levaram ao julgamento de Bolsonaro. Trama golpista e os episódios que levaram ao julgamento. Aí tem aqui, né, os assuntos, os temas que levaram a essa denúncia pela PGR. Certo? Então é isso, né? A gente tem aí a participação do Supremo Tribunal Federal fazendo julgamento, esse julgamento que é historicamente, né, um fato novo já, que nenhum ex-presidente do Brasil em nenhuma época foi levado a julgamento e a punição pelo Supremo Tribunal Federal. É o primeiro caso, né, um caso inédito. Vamos ver que temos mais. Então, temos, né, como eu disse, nós estaremos acompanhando, né, esse julgamento durante toda a semana, trazendo aqui os destaques
desse julgamento importante, né, para a democracia, importante para o nosso país. Certo? É isso. Então, esse é um dos destaques da semana, dessa semana que promete ser uma semana quente, né? Uma semana interessante, já que todos os olhares vão estar ligados, né? Vão estar atentos ao que acontece em Brasília neste final de semana. Bom, outro assunto que está na mídia o tempo todo é a questão das tarifas que estão sendo impostas pelo presidente Trump, né, dos Estados Unidos. O presidente Trump está atribuindo tarifas altíssimas não é só para o Brasil, né? Interessante que o presidente ele aumentou tarifas para a China, para os países da Europa, para, né, os principais negociadores e os principais países que negociam com os Estados Unidos. No caso do Brasil, né, tem um caráter diferente, porque nas razões para impor essas tarifas, o presidente está pedindo a absolvição, né, a não condenação do Bolsonaro, tem toda uma articulação política, né, o presidente Trump insiste em dizer que a justiça brasileira está perseguindo, né, o ex-presidente, que há, por parte do Alexandre de Moraes e por parte, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o cerceamento de defesa, há atos também ilegais em relação aos direitos humanos. Então, há toda uma articulação, né, que está sendo feita especialmente pelos familiares, né, pelos grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e as tarifas foram impostas, né, houve depois, inicialmente, todos os produtos receberiam, né, essa tarifa de 50%, depois uma quantidade enorme de produtos ficou fora, né, mas alguns produtos ainda são taxados, né, desde o dia 6 de agosto, quando começou esta taxação dos produtos brasileiros importados para os Estados Unidos, certo? Então, esse é outro tema que nós estaremos aqui nos aprofundando durante os próximos programas, né? É um assunto que ainda vai escalar, né? Possivelmente nessa semana, em razão do julgamento do ex-presidente, pode ser que, né, haja aí, com certeza vai haver novidades em relação a esta questão, certo? Então, esses os principais destaques aqui do nosso primeiro bloco, né, o bloco de destaque das notícias internacionais e também das notícias nacionais, tá certo? Nós estamos agora de volta com o nosso programa aqui, direto dos estúdios da Mais FM. Você está vendo aí, nós estamos num estúdio novo, né? O estúdio está sendo montado aqui, nós montamos o equipamento, trouxemos o equipamento do outro estúdio para cá. Estamos ainda em fase de adaptações aqui, né? Mas vamos ajeitando. Então, esse é o nosso primeiro programa, né? Hoje, 1º de setembro, a gente fazendo a nossa reestreia aqui na 87.9, né? Lembrando para você que você pode acompanhar também nosso programa no fmmais.com.br, é o nosso site, né? Temos também o nosso aplicativo da Mais e você tem ainda o aplicativo do Rádio 7. E ainda, é claro, né, nós estamos também ao vivo pelo Facebook e nos próximos dias aí, né, possivelmente amanhã, se tudo der certo, nós estaremos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Né? Esse programa está sendo gravado para depois a gente vai subir no canal, tá certo? Então é isso, né? Várias maneiras de você ouvir a Mais FM 87.9. Nosso WhatsApp 995294013 está disponível para você participar do programa, né? Se você quiser mandar aí uma reclamação, o que está acontecendo no seu bairro, né? Se tem algum problema que você quer registrar aqui no nosso programa, está na hora, né? Pode mandar aí. Você grava o áudio
né? Pode mandar vídeo, pode mandar, né, a sua reclamação ou a sua observação aqui para o nosso programa, tá bom? É isso aí. Vamos para um pequeno intervalo, que já era para ter entrado o intervalo, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ainda a gente vai ver aqui o intervalo. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar o intervalo. Muito bem, nós estamos com um problema aqui no áudio da nossa programação. Não era para estar, está tudo normal aqui no nosso computador. Ok, nós vamos assim mesmo, né? Vamos caminhando aqui. Estou com problema aqui na transmissão, mas a gente vai ver aqui como a gente consegue levar. Nós vamos destacar para você aqui as notícias do Estado, né? Do Estado de Goiás. Deixa eu ver o que nós temos aqui, o jornal O Popular. Deixa eu ver aqui as manchetes do Popular. PAC em Goiás tem só 30% de obras e ações concluídas. Destaque do Jornal Popular para o PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um programa, desculpa, é um programa do governo federal, né? Esse programa, o próprio nome diz, né? Ele quer acelerar o crescimento e, com isso, o governo federal investe em diversas obras, em muitas obras, né? Que são trazidas pelo governo federal, né? O governo federal traz a construção de escolas, a construção de estradas, a construção de postos de saúde, clínicas de saúde, né? Então, uma série de atividades que são feitas pelo governo federal, né, nos municípios e nas cidades, através de recursos do governo federal. Segundo o Jornal Popular, há pouco mais de um ano do pleito, um dos principais programas do governo federal entregou 250 empreendimentos, com 377 apenas no papel. O governo estadual critica a ação limitada, né? Então, foram 320, é isso? 250 obras já concluídas e algumas, aqui no caso, 377 que ainda estão no papel, né? Então, o PAC é um plano do projeto do governo para a implementação de obras nos estados. Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre as obras do PAC aqui, né? Para você que acompanha a nossa programação, vamos trazer aqui representantes do governo federal, né? Que vão falar sobre essas obras, o que realmente está acontecendo, quais as obras que já estão concluídas e quais são as obras que ainda carecem de conclusão, né? E algumas até de serem iniciadas, certo? Então, nós vamos depois entrar trazer mais informações sobre essa questão das obras do
terceiro PAC, né? Nós tivemos, no primeiro governo do presidente Lula, nós tivemos o PAC 1, depois, se eu não me engano, no governo da Dilma, o PAC 2, e agora, nesse novo governo do presidente Lula, o PAC 3, né? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que visa a construção de obras de infraestrutura, de obras de educação, de obras da saúde, né? São programas ligados à construção de projetos para o crescimento, né? Do país. Então, além de trazer benefícios para os estados e para os municípios, quando traz obras, né? Por exemplo, aqui em Anápolis, a previsão de construção de 2 clínicas, a previsão de postos de saúde também, né? Depois nós vamos trazer mais detalhes sobre essas obras que estão acontecendo e aquelas que não estão acontecendo também, né? Vamos verificar aí o porquê das dificuldades, né? Quais são as dificuldades para essa iniciativa do governo federal. O Supremo Tribunal inicia julgamento histórico de Bolsonaro. É a manchete principal do Diário da Manhã, né? Também a questão do julgamento que começa lá no Supremo Tribunal. Deixa eu ver o que mais. Senador Canedo é premiado pela qualidade de informações contábeis e fiscais. Uma matéria sobre o senador Canedo. Uma matéria também sobre Luiz Fernando Veríssimo, que é escritor, né, lá do Rio Grande do Sul, famoso aí no Brasil, que faleceu nesse final de semana, no sábado. Luiz Fernando faleceu, é um escritor importante, né, nacional, escritor, também jornalista, que faleceu neste final de semana, destaque também do jornal Diário da Manhã. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Tá certo. Esses os destaques do Diário da Manhã. Tá certo? Nós não temos aqui, deixa eu ver se eu tenho. Não, mas não temos condição de trazer o Libório Santos. A partir de amanhã nós traremos o Libório Santos, trazendo também os destaques do seu boletim aqui no nosso programa. Ok? Como a gente está com problemas técnicos aqui, nós vamos só verificar aqui as manchetes da cidade, pelo menos destacar aqui alguns assuntos, e vamos encerrar o programa. Nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook, né? E gravando para o YouTube, né? Infelizmente, nós estamos com um problema técnico aqui, mas é isso mesmo, né? A previsão nossa é que nesse primeiro programa a gente teria algum problema, né? E, lamentavelmente, isso aconteceu, né? Até por isso, eu não fiz nenhum convite a nenhum entrevistado para que a gente não passasse dificuldade aqui, né, com outras pessoas, tá certo? Muito bem, mas eu quero destacar aqui as notícias da cidade, o Anápolis Diário, né, um portal de notícias novo da cidade, que tem sido bastante atento aí às informações da cidade. Nós vamos destacar aqui o Anápolis Diário, né, que é editado pelo meu amigo jornalista Henrique Morgantini. O Anápolis Diário traz a seguinte manchete, né? Justiça concede liminar a Urban para aumentar passagem a 8,20. Prefeitura e Agência Reguladora Municipal perderam prazo de recurso. Então, esse é um debate que está aí circulando na mídia da cidade, né? A Urban, que é a empresa de transporte urbano da cidade, ganhou na justiça aqui, segundo o Anápolis Diário, justiça deu liminar para a Urban, para que ela pudesse aumentar a passagem para o valor de 8,20, né? Então, um aumento considerável aí na passagem do transporte coletivo. A Prefeitura Municipal, através do prefeito, se manifestou semana passada. Eu vi uma manifestação do prefeito dizendo que não ia aceitar esse aumento, né? Que ameaçando, inclusive, rescindir o contrato com a Urban e fazer, né, um novo contrato emergencial com outras empresas. Então, esse é um debate importante. Depois nós vamos trazer também aqui mais informações sobre esse problema do transporte coletivo da cidade, né? Tem uma reivindicação dos trabalhadores com relação aos seus salários, né? O sindicato
e os trabalhadores têm buscado aí a solução para esse problema, e nós vamos trazer também mais informações para você aqui no nosso programa Edmar Silva. Muito bem, deixa eu ver o que mais temos aqui. Conheça a história por trás das pedrinhas das ruas de Pirinópolis, é um dos destaques do Portal 6, né? Portal 6, outro site de notícias da cidade, fazendo aqui uma matéria sobre as pedrinhas, as pedras de Pirinópolis, né? As famosas pedras de Pirinópolis, tá certo? Então é isso, né? Esses são os nossos destaques do dia, né? Infelizmente aqui a gente não conseguiu fazer o programa na forma correta, vamos dizer assim, né? Mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais informações para você, trazendo aqui os principais destaques do dia no nosso programa Edmar Silva, aqui na Mais FM 87.9. Tá ok? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, com mais um programa aqui na 87.9. Tá lá mais? Tá bom demais. Lembre-se também de acessar o nosso canal no YouTube, né? O nosso canal no YouTube, você acessa lá através do @Rádio Mais FM 87, tá certo? Rádio Mais FM 87 é o endereço para você encontrar o nosso canal no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã com mais um programa, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até o nosso próximo programa.